Senhoras e senhores deputados, mais uma vez boa tarde. Começo por agradecer a presença ainda mais nestas situações, do Sr. Dr. João Neto, Presidente do Conselho, Presidente da Associação Portuguesa de Museologia, APOM. Peço desculpa de estarmos a pedir-lhe para estar aqui presente, tendo tido este percalço, mas agradecendo essa disponibilidade, que é importante para nós, para podermos esclarecer aqui algumas questões. Esta audição realiza-se no âmbito de um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, relativamente à nomeação, em 13 de fevereiro, pelo Ministério da Cultura, do engenheiro Bernardo Alabassa para Diretor-Geral do Património Cultural. Vamos utilizar uma grelha que não é muito extensa, mas que passa por... Temos uma primeira parte em que o Grupo Parlamentar do PSD, que é o requerente, tem uma pequena intervenção, 5 minutos, seguido de uma intervenção de Vossa Excelência, também 5 minutos no máximo, e depois os grupos parlamentares disporão do mesmo tempo, seguido de um pequeno encerramento também pelo requerente e por Vossa Excelência. Senhora Deputada Filipa Roseta, tem a palavra em nome do Partido Social Democrata. Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. João Neto, o Presidente da Associação Portuguesa de Museologia. Pronto, a Sra. Presidente já explicou, portanto, isto aqui prende-se precisamente com a recente nomeação de Bernardo Alabassa para Diretor-Geral da DGPC e, acima de tudo, a nossa maior apreensão foi a reação da parte do setor e, portanto, pedimos para ouvir de várias personalidades da parte do setor que pudessem explicar porque é que foi a reação do setor tão negativa a esta nomeação. Os comentários são desde é um insulto e uma arrogância, eu acho que estas palavras até serão suas, vale tudo para gerir o património e, portanto, é dentro desta linha que nós ficámos muito preocupados para tentar perceber o que é que esta nomeação significa para o setor da cultura. Portanto, pedimos para ouvir várias pessoas e a nossa pergunta é simples. Porquê é que acha que houve esta reação da parte do setor à nomeação do Bernardo Alabassa? Senhora Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, muito obrigado e boa tarde. Antes de mais, queria fazer apenas duas pequenas notas. Primeiro é que, se por acaso verem na minha cara alguma interjeição de dor, é apenas por causa do meu joelho e não por causa das vossas perguntas. E a segunda questão é, como cidadão português que neste momento tem que utilizar os serviços de saúde, recentemente estive no Centro de Saúde dos Olivais e, para o vosso conhecimento, estão 15 mil pessoas à espera de médico de família. Passando exatamente à questão que me coloca. Eu julgo que esta casa, ao nascer no 25 de Abril, teve um propósito para a sociedade portuguesa, que foi escolher os melhores e os mais adequados aos problemas. E o que acontece é que, se nós olharmos para o currículo, que eu julgo que já foi aqui muito detalhado, do designado pela sua Secretária de Estado, vemos com alguma dificuldade competências naquele currículo, competências que vão de encontro à definição do que é DGPC e a própria missão da DGPC. Eu, por acaso, tentei fazer aquele jogo que existe palavras cruzadas, que é encontrar as palavras pela vertical, na horizontal, na diagonal, neste currículo, e não consegui encontrar nem museus, nem arquivos, nem cultura, em nada que são estes desafios e os desafios que são necessários para criar exatamente uma salvaguarda e uma valorização para o património nacional que estejam neste currículo. E claro que, como qualquer situação que possa parecer exatamente perigosa, e hoje estamos a viver a questão do coronavírus, claramente que as pessoas que conhecem o património, que vivem o património, e é isso que nos surpreende, é que como é que é possível, num quadro das academias portuguesas, das universidades portuguesas, que desde o 25 de Abril têm cursos ligados ao património, à museologia, não possa existir em Portugal uma pessoa com competências e com, exatamente, algo que diga, eu tenho conhecimento sobre as matérias que eu vou decidir.
Eu acho que isto é um insulto, não só para as universidades, porque aparentemente as universidades estão a ensinar zero, porque as pessoas que saem das universidades aparentemente não têm nada a ver com o património, não existem pessoas com conhecimento, e mais grave ainda, ao longo destes anos todos, do 25 de Abril, por amor de Deus, não há diretores de museu, não há diretores de palácios e monumentos que tenham exatamente competências para dar exatamente uma mais-valia a estes desafios que nós temos. É isso que nós achamos todos muito estranhos. Como é que uma pessoa que nós temos a dificuldade de ver experiência possa ter até conhecimento para decidir nos seus desafios, nos dossiês que tem a decidir? E Vossas Excelências vão-me dizer, hoje a senhora Ministra disse que até o atual diretor recusou. Não havia hipótese nenhuma recusar aquela questão. Qual era a situação? Não havia hipótese de recusar, portanto qualquer pessoa iria, com bom senso, iria recusar. E graças a Deus que parece que vamos tendo algum bom senso, coisa que não existe, infelizmente, num despacho que foi feito pela Secretária de Estado com estas competências. Julgo que não ultrapassei. Não, olha, está ali um relógio. Mas se ultrapassar, eu digo. Muito obrigado. Obrigada. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Mara Coelho, por favor. Bem, caras e caros deputados, excelentíssimo Sr. Dr. João Neto, Presidente da APOM, antes de mais quero agradecer-lhe por ter aceito vir a esta audição. Ora, eu queria começar por fazer aqui um ponto de honra e dizer que as comissões parlamentares estarem reduzidas ou serem diminuídas a matérias como opiniões e comentários de jornais sobre nomeações de dirigentes ao momento de assumir encargos, parece-nos trazer para este espaço um não assunto, sobretudo pela sua extemporaneidade. Só se pode avaliar alguém depois deste desempenhar trabalho no lugar para o qual é designado. E parece-me a mim que o currículo do engenheiro Alabassa contém 20 anos de experiência de gestão, maioritariamente na área do património público. E, portanto, uma longa relação de experiência e contributos, nomeadamente na área do património do Estado. E é para nós um não assunto, porque, como veremos a seguir, o requerimento do PSD são exatamente declarações a órgãos de comunicação social, nomeadamente imprensa escrita, onde o Sr. Dr. João Neto, alegadamente, e digo alegadamente porque não sabemos se as declarações transcritas no requerimento do PSD foram ditas da forma exata com que se apresenta, apesar de hoje ter reiterado aqui parte dessas declarações, mas vou voltar a repeti-las, é uma situação inqualificável, é um insulto e uma arrogância de tudo o que vale para gerir o património. Ao PS interessa, sim, esclarecer as razões que o motivaram a si a dizer estas e outras declarações, mas, sobretudo, para entendermos se foi a pessoa, enquanto indivíduo despido do cargo de Presidente da Associação Portuguesa de Museus, ou se foi o indivíduo vestido do cargo que ocupa e que, de acordo com os próprios estatutos da Associação, no seu artigo 17º, a direção compõe-se de 7 membros, entre os quais o Presidente, e, no artigo seguinte, diz o seguinte: cabe à direção representar a Associação em todos os seus atos, ao Presidente representar a Associação em todos os seus atos. Dito isto, ambas as respostas para nós são preocupantes, porque ambas são reveladoras da construção de uma falácia que se começou a desconstruir esta manhã, onde a conclusão parte, à partida, de 2 premissas erradas. Porque, como se costuma dizer, é difícil ver o cidadão onde está o Presidente. E por isso o que também questiono é, se me permite, se as suas declarações, ao serem exatas, quem representam? Porque com toda a certeza extravasam em muito o que é o âmbito e os fins da Associação, a que todos nós reconhecemos mérito e um trabalho profícuo na valorização do trabalho feito pelos museus e pela profissão museológica em cada comunidade e com uma grande preocupação de valorizar os territórios de norte a sul do país, e por isso não nos parece que tais declarações estejam ao nível do que todos esperamos de uma organização de utilidade pública como é a APOM. E, portanto, queremos que nos clarifique em relação a esta matéria. Não deixa de ser também contraditório quando diz, por um lado, que aguardará para ver como atuará a nova equipa diretiva da DGPC e depois reitera, ainda hoje, que é um insulto e uma arrogância de que tudo vale para gerir o património. Afinal, em que ficamos?
Mas vamos então ao que é factual e gostávamos que ficasse muito claro. Que as competências da DGPC são vastas e, ao contrário do que também foi noticiado, em referência à designação do novo diretor-geral da DGPC, referiu também, e digo novamente alegadamente, o Dr. João Neto, que se pode ter tratado de um lapso, sublinhando que, mais uma vez, permita-me que o cite, na gestão do património cultural e num organismo como a DGPC, o mais importante é o conteúdo e a criação de conhecimento que está inerente às peças que estão ali. E depois ainda atenta a um nexo de causalidade entre uma eventual cedência de obras de arte, já devidamente desmontado durante a manhã de hoje, sendo inexistente essa cedência. E, portanto, a forma restritiva como é vista a DGPC e as suas competências também nos deixam preocupados, até porque, como é sabido, a DGPC tem por missão assegurar a gestão, salvaguarda, valorização, conservação e restauro dos bens que integrem o património cultural imóvel, imóvel e material do país, bem como desenvolver e executar a política museológica nacional, e logo bem mais abrangente do que a visão que veiculou na imprensa. Nesse sentido, sintetizo do que já perguntei. Foram estas as declarações ditas e escritas de forma exata, nos vários momentos e sobre os vários assuntos, referindo-se à designação do novo diretor-geral da DGPC e sobre a DGPC? Estas representam-no assim exclusivamente em nome próprio ou à direção da APOM, e sim com que fundamentação? Deixando uma nota final, naturalmente, de votos de bom trabalho à nova equipa da DGPC, porque, sinceramente, entendemos ser fundamental que se possa efetivamente prosseguir aqueles que são os objetivos determinantes para a valorização do património cultural e para as políticas públicas que devem ser definidas pela tutela e que deviam de ser a preocupação de nós todos nesta comissão, muito mais do que aquilo que é um comentário político de artigos em jornal. E votos de melhoras já agora. Obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Doutor João Neto, por favor, tem a palavra. 5 minutos. Senhora Deputada, eu não sabia que vinha para aqui para fazer uma avaliação das minhas relações, quer pessoais, quer da minha própria associação, mas terei todo o gosto em, porque acho que a questão que está aqui é se o designado pela sua Secretária de Estado tem ou não tem competências para exercer o cargo. Mas eu farei aqui uma resposta. Eu não sei se a Sra. Deputada, eu não sei qual é a sua formação, mas vamos imaginar o seguinte. Todos os cursos podem dar competências, mas eu julgo que estas competências não servem para criar barcos, nem edifícios. Escolhe-se os melhores e os mais competentes para essa área. E quando nós fizemos essa afirmação, foi exatamente com essa base e com aquilo que eu acabei de dizer. Esta casa e a democracia portuguesa foi feita para escolher os melhores. E os melhores não é só por aquilo que eles vão fazer depois, mas sim pelas competências técnicas que lhes vão dar competências para fazer algo de melhor pelo país. E eu estou aqui pelo meu país. Estou aqui pelo meu país. E a minha preocupação pelo meu país leva-me exatamente a ficar preocupado que esta casa e a sociedade portuguesa fique, aparentemente, não impressionado que este currículo possa designar alguém com competências para gerir o património. Porque eu volto-lhe novamente a dizer, não vejo no currículo capacidade para estar naquele cargo. E Vossa Excelência vai dizer assim, não, vamos trabalhar. Eu sei, aliás, até é interessante que a Sra. Ministra diga isso, porque o professor Cavaco Silva disse sempre isso. Mas vamos exatamente pensar pelo melhor. Mas o melhor é exatamente as pessoas que têm competências técnicas para exatamente exercer os seus cargos. Senhora Deputada, faça exatamente aquilo que eu fiz. Tente ver no currículo e tente encontrar na missão da DGPC e nos valores algo que seja coerente. Não é. Não há. Não existe. Vamos ver uma coisa, Sra. Deputada. Eu não estou contra a pessoa, eu nem sequer conheço a pessoa. Eu estou pasmado exatamente como é que um Estado de Direito português, defensor da democracia e daqueles que estão mais preparados, possa, uma Secretária de Estado, ter escolhido exatamente uma pessoa com estas valências para este cargo. Porque, Sra. Deputada, podemos ver aqui a situação, infelizmente, com a situação atual do coronavírus.
olhar para o lado e dizer, vamos lá ver o que é que acontece, e depois temos aquilo que aconteceu. Não estou a falar de Portugal. Não estou a falar de Portugal. É que as vacinas são exatamente para que não aconteça o mal. Porque pode existir um mal. E pode existir, como aquilo aqui foi dito, como é que uma pessoa que veio preparada para fazer avaliações do imobiliário, em que toda a sua vida foi avaliar imobiliário para comprar e para vender, possa neste momento ter condições técnicas e científicas para analisar um dossiê que tenha a ver com conservação e restauro, que tenha a ver exatamente com estruturas, que tenha a ver com os museus, com a política cultural. É esta a nossa preocupação. E se esta preocupação não existe dentro de alguns deputados do PS, então estamos aqui um bocadinho estamos a entrar aqui exatamente, porque, Sr. Deputada, porque eu não sei se este currículo, se fosse avaliado na CRESAP, nas condições que todos os outros diretores-gerais do património foram avaliados, mediante a missão exatamente da Direção-Geral do Património, se este currículo iria passar. Porque este currículo só passa exatamente porque é em substituição. Porque se fosse avaliado exatamente como vão ser os diretores de museu, como foram todos os outros diretores gerais, quer do antigo IPAR, quer do IPM, quer da DGPC, acredito que eu não sei se iria passar. Muito obrigado. Já agora esclareço, mesmo em regime de substituição, os diretores-gerais têm que sempre ser avaliados pela CRESAP. Bom, mas, enfim, eu não estou a dizer relativamente a esta situação. Sei que, por lei, os mesmos em substituição têm que ser avaliados pela CRESAP. Mediante os mesmos valores dos outros anteriores. A mim não me cabe, como Presidente, estar a dar opinião, só estou a dar uma informação relativamente a essa necessidade de avaliação. Agora vamos passar à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo o Dr. João Neto pela sua presença aqui nesta comissão e também pelo facto de fazer parte de um movimento social ativo, ativista e cívico de denúncia, de chamada de atenção, neste caso específico do que tem sido a atuação do Ministério da Cultura, da Secretaria de Estado e da mais recente alteração do responsável pela Direção-Geral da Cultura e do Património. De facto, são estes movimentos sociais que permitem também escrutinar a ação política, não apenas os deputados aqui na Assembleia, mas também a sociedade e os movimentos sociais. Saúdo também pelo incansável trabalho que tem tido de dar conta do estado em que se encontram os museus, os arquivos, os monumentos, os sítios, os laboratórios, enfim, todo o nosso património que interessava então preservar. Neste sentido, a pergunta que eu gostaria de lhe fazer é exatamente esta. Considera que há aqui alguma forma de compatibilidade entre o que é o programa Revive, por exemplo, e aquilo que se trata de salvaguardar palácios, monumentos e sítios? Isto é, há aqui é possível, só na medida em que se explora do ponto de vista económico, salvaguardar desta forma o património, não há outras formas de preservar e de dinamizar os museus e os palácios, os sítios, sem ser propriamente através da exploração, neste caso, de hotéis. A segunda pergunta que eu gostaria de lhe colocar é a seguinte: o Dr. João Neto integra a plataforma pelo património cultural,
que sentiu, exatamente depois de uma década de existência, depois de uma década sem grande atividade, sentiu necessidade de novamente vir a público fazer a denúncia da situação. E nesse sentido, estes movimentos também subscrevem, então, a posição do Dr. João Neto relativamente à nomeação que foi feita para a DGPC. Muito obrigada. Senhora Deputada, muito obrigado. Eu gostava de... Desculpe. Faz favor. Muito obrigado, Senhora Deputada. Vamos já ver aqui uma situação. O programa Revive, acho que julgo eu, foi elaborado pela doutora Ana Godinho, é um bom projeto. Mas também temos que tomar em atenção o seguinte, quando o projeto foi liderado pela doutora Ana Godinho, houve, daquilo que eu sei, um diálogo muito importante entre a Secretaria de Estado do Turismo e os próprios monumentos, no sentido de ver quais os monumentos e ver quais as situações possíveis. Foi um bom trabalho e acho que se fez um bom trabalho. Agora, não podemos esquecer de algo muito importante. Qualquer monumento português, ou monumento, que venha a ser intervencionado para ser hotel, pousada, é uma intervenção muito grande. Os monumentos ou os palácios vão ter que sofrer intervenções fortes, entre aspas, destrutivas, exatamente para criar condições. Se essa é a única maneira, não, se calhar não é. E devíamos explorar, se calhar, outras. Nós dizíamos sempre o seguinte, temos que arranjar mais dinheiro para a cultura. Temos, mas também sabemos o seguinte, é que ao longo destes anos todos, todos aqueles que têm dirigido monumentos, museus, têm vivido sempre exatamente pelo amor à camisola, pelo amor ao património e, sobretudo, com um grande esforço de todos. E, sobretudo, muitas vezes as coisas não acontecem mais pelo melhor por causa das cativações. Agora, se isto pode ser um risco, se for completamente desorganizado e de uma forma abrupta e sem exatamente corresponder ao respeito pelo património, isso podemos ver que pode acontecer situações muito graves. E é essas situações muito graves que nós tememos exatamente porque o currículo do designado pela sua Secretária de Estado não é o que mais adequa a essas análises técnicas. Agora, da relação à APP, esta plataforma é antiga, é uma plataforma que tenta congregar todos, e todos nós no património estamos preocupados. Estamos preocupados, sabemos o que é que pode acontecer nesta massificação do turismo a todo custo, que a massificação a todo custo também leva a problemas nos próprios museus e monumentos. Por vezes não se fala nisso, mas este acréscimo enorme que existe de visitantes é bom. Mostra-me a nossa cultura, que estava um pouco escondida, mas os danos que também existem sobre esta massificação, então e se vamos pôr mais um bloco, que é a introdução de unidades hoteleiras e afins dentro de determinados momentos, então estamos a esmagar por duas formas. E isso leva-nos a uma enorme preocupação. Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP. Obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da APOM, Dr. João Neto. Agradecer já o que aqui foi esclarecido em relação a esta matéria. O Grupo Parlamentar do PCP tem acompanhado com preocupação esta nomeação e temos ouvido, lido e escutado com muita atenção aquilo que as associações do setor têm vindo a dizer e esta mobilização geral que tem acontecido, que levou à reativação da PP Cult, a plataforma, com mais a subscritores agora, não é? Porque ainda teve essa particularidade não só de mobilizar os que anteriormente já lá estavam, até de conhecer um incremento. Eu diria, em tom, não me leva a mal, de brincadeira,
que há pouco, quando falava das palavras cruzadas, não ter encontrado nada que se referisse à cultura. Eu estive aqui a ler a nota curricular, mas há aqui uma coisinha que de facto fala de cultura, que era a condução do procedimento de negociação para a celebração do contrato de subcessão do direito de superfície sobre os módulos 4 e 5 do Centro Cultural de Belém. É a única palavra sobre cultura que ali temos, de facto, nessa nota curricular, porque tudo o resto diz respeito a situações relacionadas com o património imobiliário, que efetivamente não é confundível, nem pode ser com aquilo que é o património cultural. E isso é que é a nossa preocupação de fundo. E nós há pouco dissemos com o Dr. Luís Raposo que para nós a fulanização não é o que está em causa. Para nós o que está em causa, de facto, é a preocupação com as políticas culturais num contexto que não é de agora, como já foi aqui afirmado, de degradação contínua do património cultural, de incúria de largos anos, de uma situação que convocava a adoção de medidas de fundo, de ruptura com aquilo que tem vindo a ser uma política praticada a este nível, mas que, com as características que aqui estão associadas, nós nos interrogamos se será possível fazer isso, não é? Porque, quer dizer, como é que nós conseguimos, e nós vamos ter a oportunidade também de tentar questionar na próxima audição esta questão em particular, não é? Mas alguém que de facto foi presidente do Conselho Estratégico do Salão Imobiliário de Lisboa, que foi ou prestou serviços de assessoria, consultoria imobiliária à Câmara Municipal de Lisboa, que de facto tem uma centena de processos pendentes na Direção-Geral do Património Cultural por concluir em relação à classificação de património edificado. Naturalmente isto tem de suscitar preocupações, não é? Quem acompanha minimamente esta área, alguma interrogação tem de ser levantada e, portanto, aquilo que nós também gostaríamos de perceber por parte da APOM é que, se existem outros elementos que tenham conhecimento que devam ser aqui convocados, nós vamos ter já de seguida a oportunidade de questionar o mestre Bernardo Alabassa sobre esta situação e, posteriormente, a Sra. Ministra da Cultura. E, portanto, de facto, o que é que a APOM gostaria de questionar diretamente? Eu acho que isso também é interessante e é um exercício que poderíamos fazer. O que é que a APOM gostaria de colocar como pergunta, quer a Bernardo Alabassa, quer à Sra. Ministra da Cultura, em relação a este caso particular, enquanto preocupação de fundo que tem quanto ao futuro do património cultural no nosso país. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Doutor João Neto, faz favor, tem a palavra. Sr. Deputado, muito obrigado. Vamos já ver outra questão. É o seguinte. O despacho, salvo erro, foi feito pela sua Secretária de Estado. E agora também, a jeito de brincadeira, se me permite, e quando nós dissemos que era um lapso, eu ao princípio pensava exatamente que aquele despacho era para o Ministério das Infraestruturas e nunca para o Ministério da Cultura. Foi exatamente isso que eu pensei. Pronto, pode acontecer um erro, é um lapso. E ser gestor não quer dizer que tenha exatamente o poder de gerir tudo e mais alguma coisa, que não dá, que não é. Porque há este engano na sociedade que o carimbo de gestor serve para tudo. Não serve, são as competências é que servem exatamente para resolver os problemas das várias áreas. Há aqui uma questão que eu também gostava de saber, porque é que a outra direção foi demitida, foi exonerada, porque se me parece que estava a acabar a comissão. Eu gostava de saber o que é que houve assim tão grave que aquela comissão possa estar, que tivesse saído, porque eram duas pessoas, que era a arquiteta Paula, que eu até julgo que deveria ser também ouvida por Vossas Excelências. Gostava de saber porque é que uma pessoa que vinha da área do património, que foi diretora-geral de Cultura do Norte, portanto, a lidar anos e anos com o património, e ter como um vice-presidente uma pessoa que passou por museus, que estava dentro dos museus, sabia exatamente do assunto, porque é que essas pessoas e essas competências, peço desculpa, eu vou reformular, não tanto pelas pessoas, mas exatamente pelas competências que essas pessoas tinham, é que elas foram demitidas. E foram escolhidas estas competências.
Gostava de entender porque é que aconteceu. Porque há situações que me parecem estranhas, se me permitem aqui a questão. Quem designa esta pessoa ou estas competências é uma secretária de Estado que também no seu currículo tem gestão urbanística. No seu currículo é um pouco isto que aparece. Parece muito estranho, e estou aqui a achar, apenas é uma questão de factos, que esta situação possa aparecer, ou seja, esteja muito próxima com a questão da entrega, porque vamos a factos. Havia no despacho da senhora Secretária de Estado a indicação de cedência. Por favor, é ler o que está escrito. Portanto, de ser a entrega de determinadas peças de um museu nacional e exatamente uma unidade hoteleira. Parece estranho. Há muitas coincidências nesta área. E depois também há aqui uma outra situação que eu não estou a entender. Por um lado, há a Companhia de... Atenção, vamos ver todos os factos. A Companhia das Lesírias faz com a DGPC um programa museológico das Casas Altas. Um programa museológico. Porquê é que esta situação, quando foi colocada imediatamente, não foi dita, peço desculpa, mas o vosso processo tem que ser igual ao outro processo. Não pode ser para decoração, tem que ser exatamente exatamente igual a um plano científico e museológico das Casas Altas da Companhia das Lesírias. Voltando, porque eu acho que os factos, isto é como o cubo Rubik, isto está aqui, acaba por estar, pode estar intimamente ligado. São estas perguntas que, se calhar, a mais importante é porque é que competências específicas na área do património foram isoladas, anuladas e foram colocadas competências na área do imobiliário. Muito obrigada, doutor. Agora passo a palavra à senhora deputada Cristina Rodrigues, do Grupo Parlamentar do PAN. Muito obrigada, senhora Presidente. Começar por agradecer ao Dr. João Neto por estar aqui hoje connosco. De facto, esta nomeação preocupa o PAN. Preocupa especialmente porque evidencia uma determinada estratégia que parece pretender-se para a cultura e que achamos importante averiguar. Mais do que aquilo que achamos, julgo que é de facto importante ouvir o setor e as pessoas que todos os dias trabalham com estas matérias e daí também a importância de o ter aqui. Eu não vou, quer dizer, sendo a última, eu vou repetir necessariamente algumas questões, mas vou ser muito sucinta e depois deixo, obviamente, à sua consideração para dizer aquilo que entender. No que diz respeito aqui à contratação deste novo Diretor-Geral, o Dr. Bernardo Alabassa, qual é que é o seu maior receio relativamente à contratação deste novo diretor? Considera que este tem capacidade para acabar com as falhas, com a perda de obras da coleção do Estado? Considera que tem conhecimentos ou preparação elementares para lhe ser atribuído poder decisório sobre o património cultural português, onde se inclui, obviamente, património imóvel, móvel e imaterial? E, por fim, considera que há aqui uma vontade de privatizar a cultura e que esta contratação evidencia precisamente esse objetivo. Era sobre isto que gostava de ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Doutor, faz favor. Sr. Deputado, muito obrigado. Eu julgo que os receios já foram um pouco aqui alinhados. A questão de privatizar, vamos lá ver aqui o seguinte. Para que haja aqui uma clarificação, a APOM não tem nada contra os privados. Portanto, não há aqui nada. O que nós queremos é que todas as situações sejam de acordo com a lei, isto porque também achamos que houve aqui uma infração à lei Lei Quadro dos Museus, mas que todas as situações sejam exatamente dentro da lei. Nós somos a favor que a cultura chegue a todos, mas, por favor, o património que nos foi delegado é um património que está temporariamente nas nossas mãos, à nossa guarda de todos, que nós temos
que exatamente passar da melhor maneira para as gerações futuras. E é esta preocupação, e como eu disse à senhora, tenho dito, não há aqui questões políticas, não há, porque eu até sou monárquico, portanto muitos de vós sabem as minhas qualidades, monárquico, sportinguista, e só coisas boas que me dão uma capacidade de resistência e de paciência muito grande, mas aqui a questão é tão simplesmente uma. É a nossa preocupação de ter as melhores pessoas, as melhores competências para garantir que o património, a cultura, a ciência chega a todo o país e peço desculpas, Srs. Deputados, existe formas que esta cultura chegue a todo o país. Houve um trabalho já feito, houve sempre muitas parcerias, eu estou à vontade para dizer isto, porque a Associação Portuguesa de Museologia atribui todos os anos os prémios da museologia e uma das coisas que mais evidenciamos são as parcerias. E quando nós olhamos para todo este património, todos estes anos, as parcerias não têm faltado ao nosso país, chegando a cultura, podia ser mais, mas chegando a cultura e o património a todos. Aonde? Dentro de estruturas culturais que asseguram o respeito pelo património e pela lei. E a nossa preocupação é uma preocupação técnica e legal. Que chegue bem e que este património esteja exatamente assegurado. Se as competências do designado pela sua Secretária de Estado são as melhores, digo, lendo o currículo, não pelos jornais, mas pelo aquilo que foi publicado, assusta. E volto a dizer, não é possível que no nosso país não exista pessoas com competências específicas para esta questão. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos agora para o encerramento e por isso dou a palavra à Sra. Deputada Filipa Roseta. Tem 2 minutos para fazer o encerramento. Obrigada. Resta-me agradecer, de resto, portanto, acho que foi bastante claro nas apreciações que fez. O que eu queria aqui dizer muito mais uma vez é que o grupo parlamentar do PS mais uma vez veio dizer que o PSD seguia a comunicação social e é por isso que chamava estas pessoas. Eu vou queria-lhe explicar que nós preocupamos muito com a questão das competências das pessoas e estas pessoas que nós ouvimos aqui são pessoas com muitíssimas competências. Uma coisa é uma opinião de tabacaria que a pessoa pode ouvir, outra coisa é ouvir o presidente destas duas associações que são presidentes eleitos entre pares, como sendo os melhores, com competências na matéria. E, portanto, é que nós ficámos preocupados e ainda mais preocupados ficámos depois de ter ouvido estas duas audições. Portanto, ficámos ainda mais preocupados, Sra. Deputada, com ter confundido mais uma vez no seu discurso património com património... Não, foi diretamente. Pronto, então se calhar confundiram todos, eu acho que deve ter sido um lapso, mas confundiram património do Estado com património cultural. São ideias diferentes. É que são ideias diferentes, é que é mesmo assustador. O senhor realmente geria património, mas não era património cultural. É importante fazer esta distinção porque foi outra vez aqui sublinhado. Eu honestamente, nós estamos apenas preocupados com a cultura do país, queremos os melhores à frente dos lugares, esperemos que corra tudo pelo melhor, vamos estar aqui... Temos e muitíssimo orgulho do currículo do PSD em matérias de cultura. Sim, o Museu de Foz de Coa, Centro Cultural de Belém, vou por aí fora. Mas, resumindo, vamos cingir-nos à conclusão que foram muito importantes estes momentos. Não vou perguntar mais nada ao nosso convidado. Não é uma questão pessoal, é mesmo uma questão de competências. Não é a pessoa que está em causa, é as competências da pessoa para o lugar. E a pergunta que fica é se não haveria realmente, que foi aqui feita, se não haveria realmente ninguém no país com competências em matéria de cultura que pudesse ocupar esta posição. É isto que está aqui em causa, mas ainda vamos continuar a ouvir. Portanto, estamos só aqui a fazer um ponto de situação. Eu só queria registrar que foi realmente oportuno estas duas audições. Mais uma vez agradeço à Sra. Presidente tê-las agendado, porque foi oportuno. Vamos continuar ainda a sessão. Agradeço muito os seus comentários de pessoas que nós realmente confirmamos como tendo competências na matéria. A questão das competências é, de facto, aqui a coisa a sublinhar. Ou não há competências visíveis no currículo da pessoa nomeada para o cargo que foi nomeada? É esta a grande pergunta que nós vamos continuar a fazer, mas julgo que a sua opinião já ficou aqui clara. Não lhe vou fazer mais nenhuma pergunta, porque foi absolutamente explícito, mas se quiser dizer mais alguma coisa, a Sra. Presidente logo dirá. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, para fazer o encerramento, tem a palavra o Sr. Doutor
João Neto, por favor. A questão ou as questões que eu gostaria de terminar têm a ver, novamente, e saliento, com as questões técnicas. Não estão aqui questões políticas nem pessoais em relação à pessoa. Agora, quem escolheu e as competências que foram escolhidas preocupam-nos exatamente muito. Nós confiamos muito nesta casa. Aliás, a Associação Portuguesa de Museologia, julgo que muitos de vós sabem, sempre esteve ao lado da democracia e sempre esteve com esta casa, tentando escolher as melhores soluções. Sempre. E a Associação Portuguesa de Museologia tem 55 anos. Portanto, não há aqui qualquer outra questão que não seja uma questão técnica. E é essa preocupação técnica que nos leva a ficar espantados, preocupados, porque são coincidências a mais em tão pouco espaço de tempo. O que nós queremos é que exatamente o património seja preservado, que sejam as melhores pessoas que estejam à frente dos desafios e, sobretudo, que Vossas Excelências estejam atentos exatamente a esta equipa, a estas competências, para verificar exatamente se não vai e se não pode existir perigo naquilo que nós pensamos que possa estar. Da nossa parte, vamos estar atentos. Pedimos a Vossas Excelências que também estejam atentos a todo o desenrolar desta equipa. Muito obrigada, Dr. João Neto. Só uma última coisa. Faz favor. Peço desculpa, que eu faço sempre isto nesta casa. E, por favor, visitem os museus, os palácios, porque é os vossos espaços, sejam privados, sejam públicos, não deixam de estar no nosso país e estão sempre ao vosso dispor para que Vossas Excelências e os vossos familiares sejam exatamente pessoas melhores que possam decidir melhor os seus futuros. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Dr. João Neto. Relativamente a essa matéria, também agradecemos que nos informem de novas exposições, novos serviços, enfim, tudo aquilo que seja novo relativamente aos museus que nós temos e que naturalmente aqui tem um conjunto de pessoas que dentro da Assembleia da República estão especialmente sensibilizados para esta área. Ficam já convidados para a cerimónia da entrega dos prémios. É pelo menos nossa obrigação estar sensibilizados. E agradeço também ao Sr. Dr. João Neto e à Associação Portuguesa de Museologia terem tido a disponibilidade, ainda que com mobilidade reduzida, estar presente nesta audição. Desejamos, julgo, interpretar a vontade de todos, desejamos a Vossa Excelência as melhoras rápidas e que possa também frequentar os vários eventos que nós temos no nosso plano de atividades e que vamos, com certeza, a breve trecho implementar. Muito obrigada. Vamos agora, já de seguida, iniciar, julgo que já terá chegado, o terceiro entidade e muito obrigada, até já. Sr. Doutor, foi um gosto. Gosto também.